Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8. Paulo diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Poder sentar, nós já oramos. Creio que será uma noite maravilhosa para o aprendizado da palavra de Deus hoje. Nós vamos falar sobre Páscoa servida, casa varrida. Irmão Sandro ficou... Eu vou ter que ir lá hoje para saber que negócio é esse. Eu pesquisei na Bíblia que negócio de casa varrida, eu só encontrei aquela parte dos demônios lá, né? Que o demônio sai da vida de uma pessoa, depois varrida e adornada, e se não colocar Jesus ali, ele volta. Tem essa parte mesmo, mas nós estamos falando da casa varrida com relação à Páscoa. Queridos, a Páscoa, ela tem o seu significado de libertação, como nós já conhecemos este sentido pelas páginas da Escritura, de quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, e ali Deus ordenou que eles matassem um cordeiro e passassem o seu sangue nas vergas das suas portas, para que não tivessem os seus primogênitos mortos por Deus. Os irmãos lembram disto? Está relatado em Êxodo capítulo 12, quando Deus dá as ordenanças de como deveria ser feitos os procedimentos para a libertação do povo de Israel do Egito. Deus ia derramar a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Eu até já falei sobre isso com os irmãos, que por Deus ter matado os primogênitos egípcios e preservado os primogênitos hebreus, todo primogênito que nascesse deveria ser consagrado ao Senhor. Porque é como se fosse assim, Deus, quando matou os egípcios, Deus está dizendo assim: o salário do pecado é a morte, mas vocês hebreus também pecaram. Por que seus primogênitos não devem morrer? A questão é essa, porque nós sempre pensamos que Deus dá um jeitinho brasileiro, Deus não é brasileiro. Deus não é hebreu, Deus não é de nação nenhuma. Todas as nações pertencem a Deus, mas Deus não é de nação nenhuma. E nós ficamos pensando isso. Não, porque morreu os primogênitos egípcios, mas os primogênitos hebreus não morreram. Tá, mas depois disso, Deus falou: todo primogênito tem que ser consagrado a mim. Veja, como Deus não aceita sacrifício de gente, matar gente para Ele, sabe o que Deus falou? Todo animal que for o primeiro que nascer, vocês vão matar para mim. Mas todo ser humano que for o primeiro que nascer, ao invés de matar, vocês vão resgatar. Mas tem que apresentar e consagrar para mim. É como se estivesse morrendo também. Por isso que Jesus foi apresentado, porque Ele era o primogênito. E todos tinham que ser dessa maneira, porque representava que o salário do pecado é a morte, todos têm que morrer. E eu já disse uma vez também para os irmãos que tudo que a gente oferece a Deus em primeiro lugar, você consagra o resto daquilo que você está oferecendo. Tem gente que vai dar dízimo e oferta do resto do salário. Então, seu salário não foi consagrado. Quando você oferece em primeiro lugar, o resto do salário fica consagrado. Tem gente que oferece a Deus o fim do seu dia. Quando você levanta e oferece a primeira hora do dia, o resto do seu dia fica consagrado. Quando os primogênitos eram consagrados a Deus, toda a família era. Tudo que você oferece a Deus, em primeiro lugar, todo o restante daquilo se torna também consagrado. Por que chamava a oferta de primícias, a colheita dos alimentos? Seja de frutos, de cereais, né, da vide e várias outras ofertas que eram levadas da plantação. Por que você acha que é chamada de primícias? Porque eram as primeiras colheitas, eram dadas a Deus. Para quê? Para que o resto da colheita fosse consagrada. E de fato, quando o povo era fiel nas primícias, Deus multiplicava a sua colheita. Quando Deus matou os primogênitos do Egito, não quer dizer que os primogênitos de Israel não mereciam. Eles mereciam morrer também. Mas havia uma coisa:
o sangue de um cordeiro que foi passado nas portas dos hebreus livrou os hebreus da morte. Mas veja, o cordeiro morreu no lugar dos primogênitos hebreus. A morte continuou passando. Então, como nós já conhecemos, não vou pregar sobre isto hoje. Eu não vou falar sobre esse apontamento que o cordeiro pascal fazia para Jesus Cristo. De fato, ele apontava para a libertação que Jesus faria do seu povo da escravidão do pecado, quando ele, sendo o verdadeiro cordeiro pascal, derramou o seu sangue e passou sobre nossas vidas, para que nós não fôssemos atingidos pela ira de Deus. Mas a Páscoa tinha um outro sentido, é sobre esse outro sentido que eu quero falar. A casa varrida é o seguinte: a Páscoa tinha um sentido além desse, que indicava uma vida de pureza e santidade, quando os filhos de Israel tinham que arrancar, varrer de suas casas todo o fermento e não comer nada que tivesse levedado. Está em Êxodo 12, versos 15 e 18 a 20, Êxodo 13, verso 3, 6 e 7, Levítico 23, 6 e Deuteronômio 16, 3 e 4. Para o povo de Israel, comer a massa sem levedura significava pressa, a urgência com a qual eles saíram da terra do Egito. Não daria tempo de esperar a massa levedar. Se você ler lá no final do capítulo 12, eles ouviram, ou no início do 13, não estou lembrado, de Êxodo, que eles ouviram a voz do Senhor, e quando foram pegar as coisas para sair do Egito, eles colocaram até a massa do pão embrulhada, para que não desse tempo dela fermentar. E aquilo era para que eles entendessem que, para sair da terra da escravidão, tem que ter pressa. Você não pode se acomodar no lugar da sua peregrinação. Você não pode. Ou seja, você não pertence a esta terra. Então, quando os hebreus receberam a ordem de Deus de não permitirem nada que tivesse levedado, fermentado dentro de casa, nada absolutamente, eles tinham que entender isto. Por que Deus não quer? Porque o fermento ele leva um tempo para agir, e nós não temos tempo. Nós não temos tempo. O incrível é que crentes vivem neste mundo com todo o tempo, menos para o reino de Deus, mas para tudo ele tem tempo. Para Deus ele não tem. Então ele está o quê? Se fermentando, está se levedando. Ele não está varrendo da sua vida a levedura, o fermento. É sobre isso que iremos falar hoje. O sentido da Páscoa, não no aspecto da libertação, mas no aspecto da santificação. Amém? Os irmãos entendem isso, amém? Foi realmente o propósito de Deus simbolizar a libertação, é claro, que Ele nos daria por meio da morte do seu Filho, através das figuras do cordeiro que cada família matava, mas também era propósito de Deus ensinar que o povo dele deve levar uma vida santa. A Páscoa não tinha só o significado da libertação, mas da santificação também. E já que o fermento simbolizava para as nações antigas, não só para Israel, até mesmo encontra-se, os arqueólogos encontram em vários tabletes de argila do mundo antigo, como que o fermento simbolizava a corrupção. Não é só em Israel. Então, o fato do fermento simbolizar, o fato dele, entre aspas, corromper a massa, por assim dizer, então, ao limpar toda a casa do fermento, da presença do fermento, essa atitude representava a remoção dos pecados da nossa vida. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Páscoa servida, cordeiro morto já? Amém. Então, casa varrida, meu irmão. Vida santa. Em primeiro lugar, nós vamos falar primeiro sobre a influência maléfica do pecado, que é o fermento na massa. Acompanhe o verso 6 comigo novamente. Diz o apóstolo: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? A palavra jactância significa orgulho. O apóstolo Paulo ele está dizendo: não é bom o vosso orgulho, a vossa arrogância. Jactância é isto: a pessoa se jactar é uma pessoa se orgulhar, é uma pessoa se sentir soberba por algo que não faz nenhum sentido.
O ditado popular que Paulo utiliza aqui, quando ele diz um pouco de fermento leveda toda a massa, já era bastante conhecido dos seus leitores. Embora não está na ordem da data que foram escritas as cartas, mas Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu, bem antes de Coríntios, de Romanos, mas embora aqui está em outra ordem. Gálatas, Paulo já havia dito esta mesma frase, um pouco de fermento leveda toda a massa, Gálatas 5, verso 9. Ele está citando um provérbio para os Gálatas, que já era conhecido de todo o mundo daquela época, um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, a influência de más companhias pervertem e corrompem os bons costumes. E Paulo está dizendo aos Gálatas sobre a influência dos judaizantes. Os irmãos sabem por que Paulo escreveu aos Gálatas. Paulo escreveu aos Gálatas porque havia judeus que diziam ter se convertido ao cristianismo, mas queriam infiltrar a doutrina ou a prática da circuncisão, dizer que os crentes também tinham que circuncidar como os judeus. E Paulo está dizendo, olha gente, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se vocês aceitarem a circuncisão agora, daqui a pouco vocês vão aceitar o sábado, daqui a pouco vocês vão aceitar também a restrição de alimentos. E de fato os Gálatas já estavam aceitando. Depois você lê, Gálatas só tem 6 capítulos, rapidinho para você ler ele todo. Paulo está dizendo no capítulo 4, verso 10 e 11, ele fala assim, vocês guardam dias, meses e anos. Eu receio que tenha trabalhado em vão para com vocês. Ele fica até com medo, será que meu trabalho nessa região aí de vocês foi em vão? Porque vocês estão permitindo o fermento entrar na igreja. Veja, irmãos, algo aparentemente santo, algo aparentemente louvável, Paulo chama de fermento. Agora, aqui para os coríntios, quando ele diz fermento, leveda toda a massa, ele não fala dos judaizantes, ele está falando em outro contexto. Por quê? O que aconteceu no capítulo 5 de 1 Coríntios? Os irmãos conhecem a história. Paulo está falando da imoralidade. A imoralidade sexual é um pecado, é um fermento que contamina toda a igreja. Não se sabe se a madrasta que foi para a cama com o filho do seu marido era ainda casada, ou se ela chegou a se casar com o filho do seu marido. Mas o fato é, um rapaz levou para a cama a mulher do seu pai. Está escrito aí no versículo 1. E o apóstolo Paulo ele fica abismado, porque isso aconteceu na igreja e os irmãos não lamentaram, os irmãos não fizeram nada, ao contrário, verso 6 que nós lemos diz, não é boa a vossa jactância, parece que eles estavam ainda se orgulhando do cara. Esse cara está levando até a madrasta dele para a cama, então eles se orgulhavam dessa prática, e Paulo os envergonha. Paulo chama eles a uma lição espiritual, moral e espiritual. As leis contra as relações imorais estavam descritas em Levítico 18, e entre elas se encontra justamente essa, proibindo tanto a relação com a mãe, que é um terrível incesto, bem como também contra a mulher do pai, ainda que não fosse a sua mãe. Leia lá, Levítico 18, versículos 7 e 8. Também a lei em Deuteronômio 22, 30 e 27 e 20, a lei de Moisés deixa bem claro que um homem não poderia se deitar com a mulher do seu pai, ainda que não fosse a sua mãe. O filho mais velho de Jacó, chamado Rúben, ele fez este ato, ele cometeu este delito, deitando-se com Bila, uma das concubinas de seu pai. Não era exatamente a esposa. Os irmãos sabem que na época do Antigo Testamento, um homem tinha uma esposa e podia ter uma concubina, uma segunda esposa. Mesmo assim, nenhum filho tinha o direito de se deitar com a mulher ou concubina do seu pai, e Rúben fez isso, lá em Gênesis 35, 22. O que aconteceu com esse jovem, com este rapaz? Ele era o filho mais velho de Jacó, e nós lemos em Gênesis 49, verso 3 e 4, quando Jacó já estava bem velho, e foi abençoar seus filhos,
ele foi por ordem de nascimento. Ele chamou Rúben primeiro, que era o primogênito, e disse para ele: Rúben, você é o filho da minha força. Quando eu era jovem que eu tive você, mas você corrompeu a cama do seu pai. Então você não será o melhor. Ele perdeu o direito de primogenitura, conforme nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Veja bem, irmãos, como que Deus realmente tirou a primogenitura de Rúben. Diz assim: quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, aí entre parênteses, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Jacó ou de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Os irmãos estão vendo que não ficou sem punição este pecado, isto na lei, lá na lei antiga. As relações ilícitas na lei, como fazem parte da moralidade, ela também tem valor na nova aliança. Paulo chega a dizer que nem mesmo entre os gentios, entre os pagãos, se ouvia dizer tal aberração. Voltando a 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Nem os pagãos faziam isto. Paulo está assustado. E Paulo está dizendo que o pecado deste jovem aqui corrompe a igreja, assim como o pecado de Rúben corrompeu as tribos de Israel. Os irmãos lembram da história no livro de Josué, de um homem chamado Acã. Os irmãos lembram que quando Josué foi conquistar Jericó, as ordens de Deus para Josué conquistar Jericó estão no capítulo 6. E no final do capítulo 6, ele conquista aquela cidade. As ordens eram as seguintes: mata tudo, destrói tudo, bota fogo em tudo, pega toda a prata e o ouro, tudo que for de precioso, pega para o meu santuário. Deus falando, tudo que tivesse valor era para levar para o santuário de Deus, mas ninguém podia pegar nada que fosse pessoal. Ninguém podia pegar um ouro para si. A recompensa do soldado, não. Jericó não. Outras cidades, tudo bem, vocês podem fazer isto. Por que Jericó não? Porque Jericó foi a primeira cidade que os filhos de Israel conquistaram na terra prometida. Lembra que eu disse que as primícias têm que ser de Deus? Se eles dessem Jericó totalmente para Deus, todas as demais cidades seriam consagradas para eles. Mas teve um homem cobiçoso chamado Acã, um soldado israelita, e ele se desviou do propósito, ele profanou. Quando você desvia um propósito sagrado, chama profanação, ou naquela época chamava anátema. Anátema é tirar o propósito do que é consagrado. E então Acã fez isto. Toda a cidade de Jericó já estava consagrada a Deus, mas ele foi lá dentro da cidade, ele achou uma capa babilônica, achou um ouro, uma prata, umas coisas lá, cobiçou tudo aquilo, embrulhou na capa e foi para a sua tenda e cavou um buraco e escondeu. Ninguém viu. Deus viu. E quando Israel foi conquistar a segunda cidade, depois de ter vencido Jericó, livrou somente Raabe, como os irmãos conhecem a história, porque ela deu guarda para os espias. Quando foi conquistar a segunda cidade, que chamava Ai, era uma cidade muito menor, uma cidade mais fraca. No entanto, o exército de Israel não conseguiu vencer. Eles fugiram diante dos moradores de Ai, e 36 soldados de Josué morreram. E Josué disse: mas o que é isso? Jericó é muito mais terrível, e nós conseguimos vencer esta cidadezinha. E foi consultar ao Senhor, e o Senhor disse: olha, tem anátema no meio de vocês. E Josué reuniu a nação, os soldados, e então ele disse: Deus me disse que tem um anátema, tem alguém que desviou o propósito. Quem é? Não sabe, ninguém viu. Então vamos lançar sortes. Começaram a lançar sorte, caiu na tribo de Judá. Então todas as outras 11 tribos estavam livres, Judá era culpado. Começou a lançar sortes, caiu na família deste homem aqui,
Todas as outras famílias de Judá estavam livres, menos a família dele. E quando lançou sorte para o chefe de família, caiu na casa deste homem. E Josué disse para ele: confessa o teu pecado. E ele disse: eu cobicei uma capa babilônia. Eu cobicei o ouro, a prata que ali estavam e guardei no interior da minha tenda. E mandaram soldados cavarem e ali estava, tudo como ele falou. E Josué então pegou aquele homem, sua esposa, seus filhos, seu gado, tudo que pertencia a ele, sua tenda, seus móveis, todas as coisas, ajuntou e então apedrejou até morrer. Todo o povo de Israel jogou pedras até que eles morreram. Então a ira do Senhor se afastou de Israel. Tinha que tirar o fermento, tinha que varrer a casa. Semelhante episódio aconteceu também em 2 Samuel 21. 3 anos de fome assolava a terra de Israel, e Davi, ao consultar o Senhor pelos motivos, Deus disse para Davi que era alguém da família de Saul que havia matado os gibeonitas. Os irmãos, não sei se alguém conhece essa história. Se você lê o Velho Testamento, você conhece. Quem não lê vai ficar boiando agora, a não ser que eu fale o que aconteceu. De acordo com o pacto que Josué tinha feito com os gibeonitas, você volta, para você entender, 2 Samuel 21, você tem que voltar em Josué 9. E quando você volta em Josué 9, você vê a trama dos gibeonitas. Havia uns homens ali que perceberam que Josué vinha igual trator, passando por cima de todo mundo, conquistando e as nações e colocando as tribos nas suas habitações. Então eles ficaram com medo e eles disseram assim: olha, este homem vai destruir também nós. Nós vamos fazer uma maracutaia. Eles eram, acho que, brasileiros, os gibeonitas. Então eles falaram assim: nós vamos fazer o seguinte, vamos mandar 2 homens com roupas rasgadas, montados aqui num jumentos, vamos colocar odre velho com água, vamos colocar aqui pão velho e vamos chegar até Josué. E aí vocês falam com ele que mora muito longe, de tão longe que o negócio ficou velho na estrada, na viagem. E aí eles chegaram lá dessa maneira e falaram com Josué. Agora, no verso 14 do capítulo 9, tem um versículo interessante que diz que os anciãos e nem Josué não consultaram o Senhor. Ouviram a conversa daqueles 2 gibeonitas que disseram para ele: nós teus servos viemos de terras longínquas e olha só o estado do nosso pão, está tão duro que se joga na cabeça, mata alguém, mas olha só, nós estamos com roupas rasgadas, viemos de longe, mas ficamos sabendo das maravilhas que o Deus de vocês tem feito por vocês. Nós só queríamos pedir, por favor, não nos mate, façam aliança conosco. E Deus havia dito por Moisés: não façam aliança com nenhuma daquelas nações. Entretanto, por não consultarem ao Senhor, Josué e seus anciãos foram enganados pelos gibeonitas e fizeram aliança com eles, de não matar mesmo. Então, descobriram logo que os gibeonitas eram vizinhos, e eles ficaram irados e falaram: vamos matar. Não pode, já fez o pacto. Então, eles falaram: então tudo bem, Josué falou, vocês vão ser cavadores de poços e tiradores de água para nós, rachadores de lenha, vocês vão ser nossos escravos, em troca da vida, vocês não vão morrer, mas vão ser nossos escravos. Tudo bem, eles, melhor ficar escravo do que ser morto. Então eles aceitaram esta aliança, e durante muitos anos os gibeonitas foram escravos de Israel, mas ninguém matava eles. Porém, alguém da família de Saul começou a matar. Então Deus deu 3 anos de fome na terra. E Davi: mas o que é isso? Por quê? Eu sou um rei próspero, eu obedeço a Deus, eu sou um rei justo, eu distribuo as rendas, eu distribuo as posses, o alimento. Por que tem fome na terra? E Deus disse: olha, tem alguém aí que quebrou o pacto com os gibeonitas. Então Davi vai lá, pergunta para os gibeonitas: o que vocês querem que eu faça com vocês? Porque agora que eu estou sabendo, e eles falaram assim: nos dê 7 homens da família de Saul, entregue em nossas mãos e nós vamos enforcá-los perante o Senhor. E assim Davi fez, poupou apenas os príncipes, que eram filhos de Saul, que não haviam morrido ali na guerra. Ele poupou, mas entregou 7 pessoas da família de Saul, e os gibeonitas enforcaram diante do Senhor, e a ira do Senhor se afastou e voltou a ter comida na terra de Israel. Tem que tirar o fermento, tem que varrer a casa. Paulo está usando o mesmo princípio aqui. O pecado deve ser varrido de dentro da igreja, caso contrário, ela será contaminada com pouco fermento que seja. Não importa, é pouco, mas fermento. Você não põe a mesma quantidade de fermento, que é a mesma da massa. É ínfima.
A quantidade de fermento em relação à quantidade da massa, ela parece não fazer nenhum sentido, porém, o ditado que Paulo, um pouco, ele leveda toda a massa, toda, não é apenas uma parte. Por isso Paulo pede à igreja que aquele infrator seja punido severamente com a disciplina eclesiástica. Olha o que ele diz no verso 3 ao 5, Paulo diz: eu, na verdade, ainda que esteja ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja ele entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo disse: tira esse cara da igreja, entrega para o diabo lá no mundo, deixa o diabo escorraçar este camarada, porque ele nas mãos do diabo, o diabo vai fazer, deitar e rolar, pintar e bordar, vai fazer o que for em cima dele, e ele vai entender que aquilo é disciplina de Deus, porque Deus também usa o diabo para nos disciplinar. Maligno, não, ele não vai entrar em nós, ele não toma posse, mas o diabo, ele pode escorraçar um filho de Deus, sim, como parte de disciplina. E olha, o diabo fez isto com Paulo. E não era porque Paulo pecava, como este homem, mas era para que Paulo não pecasse. Olha só, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz: olha, tem um espinho na minha carne, e este espinho é um mensageiro de Satanás que vive me esbofeteando. Para quê? Por quê? Eu pequei? Não, mas é para que eu não peque, é para que eu não me exalte. Agora eu pergunto aos irmãos: será que Satanás tem interesse em escorraçar um crente para que ele não peque? Pelo contrário, a ideia de Satanás é que você peque mesmo. Por ele não fazia nada com Paulo, mas Deus obrigou o diabo a fazer isso com Paulo. Vai lá, esbofeteia o meu apóstolo. Não quero não. Esbofeteia, senão ele vai se orgulhar. E o diabo: eu não quero não, é bom que ele se orgulhe, que ele peca contra o Senhor. Vai lá, rapaz, agora. O diabo ia lá sem querer e batia em Paulo. Porque o diabo, ele não quer perseguir. Você acha que o diabo quer perseguir crente? Ele persegue porque Deus manda, irmãos. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Ele faz isto porque Deus manda. Porque a ideia de Satanás é que os homens se percam, não que eles se salvem. E tem gente que só vai para os pés de Deus com o diabo correndo atrás. Porque se Deus tirar o diabo, ele não vai não. Ai, Deus, tem misericórdia, o diabo está me perseguindo. É isso mesmo, está mesmo. E o diabo fica nervoso até aí, ó. Toma essa coisa sua, esse filho seu aí, ó. Por mim eu nem perseguia, deixava ele se perder lá no mundo. Mas Deus manda. Agora veja, Paulo está dizendo a mesma coisa com este homem. Se entrega este homem para o diabo, ele vai entender que Deus está disciplinando e ele pode ser salvo, então, através de um arrependimento. Alguns historiadores ou teólogos acham que, 2 Coríntios capítulo 2, este homem volta para a comunidade da igreja em Corinto, arrependido. E a igreja não queria perdoar, não. A igreja botou para fora e não queria perdoar. E Paulo diz assim: gente, eu já perdoei, por que vocês não vão? Acolha de volta este homem. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 2. Enfim, hoje muitas igrejas já abandonaram a prática da disciplina eclesiástica. Uma vez falamos num seminário para os alunos, disciplina eclesiástica. E eles falaram: o que é isso? Eles já eram de igreja há muitos anos. Eles falaram: o que é isto? E nós falamos: disciplina eclesiástica é a punição, a disciplina, é você tomar algumas providências de afastamento de um determinado membro que causa escândalo na igreja. Ai, mas o que é isso? E pode? Ninguém faz isso. De fato, hoje, a minha esposa estava me falando de uma certa pessoa, de uma determinada igreja, obviamente, não vou citar nomes, mas que estava cantando e tocando, cantando em bares. Bebe, mas é de uma igreja. Participa das duas coisas. E a igreja não pode disciplinar. Aliás, acho que nem sabe que existe isso. Veja como estão as coisas.
É claro, eu não estou me referindo aos excessos, os abusos de autoridade a que muitos membros já foram sujeitos na ignorância e estupidez da liderança da igreja. Antigamente, pessoas eram tiradas da comunhão da igreja porque a mulher cortava o cabelo, então você está de banco 6 meses. Eu vi seu cabelo bem aparadinho, não precisava nem cortar assim, fazer uma franja nem nada. Aparava as pontas lá porque terminava em um fio o cabelo lá no pé, se aparasse, podia enrolar do jeito que fosse. Parece que alguém revelava para o pastor olhava assim, o cabelo enrolado, falava, essa irmã cortou, vou ficar 6 meses, colocava ela fora da comunhão, na disciplina, isto é ignorância, estupidez da liderança, mas o erro do uso de uma certa doutrina não justifica sua abolição. Não é porque alguém errou na utilização de uma doutrina bíblica que deve abolir a doutrina bíblica, então vamos abolir também as igrejas, porque tem um monte de igreja falsa. A igreja deve caminhar na sensatez da palavra. Toda disciplina deve buscar a restauração do faltoso. Jesus ensina isso em Mateus 18, 15 a 20. Você pode observar que a partir do verso 21, deste mesmo texto, Jesus responde a uma pergunta de Pedro de modo assustador. Pedro pergunta, Senhor, até quando se deve perdoar alguém? Até 7, sugerindo Pedro literalmente 7 vezes, para ser mais generoso do que os fariseus na sua época, que diziam que deviam perdoar só até 3. Então os discípulos deviam olhar para Pedro e dizer, mas que homem generoso, Pedro, quando eu crescer quero ser igual a ele, porque os fariseus que são os bons, perdoam 3, Pedro perdoa 7, o dobro mais 1, esse Pedro é um gênio. E Jesus vira para ele e fala, não Pedro, 7 vezes não, 70 vezes 7. Então acho que todo mundo deve ter caído de costa, duro, do coração naquele momento. É assustador, porque não é somente uma hipérbole, mas também uma figura sem limitações. Jesus quer dizer que o objetivo da disciplina sempre será o perdão e a restauração do membro. Entretanto, não devemos banir a doutrina da disciplina eclesiástica só porque muita injustiça já foi cometida em seu nome. Muitas igrejas já fizeram isto, pois têm perdido seus membros ao tentarem aplicar. Não, nós não aplicamos mais disciplina eclesiástica. Porque, nós somos todos iguais. Então esta é a primeira coisa. Paulo está dizendo, em primeiro lugar no versículo 6, que você deve ter consciência da influência do pecado. O pecado influencia. E nós precisamos tirá-lo de dentro de nossas vidas e também da igreja. Segunda coisa que Paulo diz está no verso 7. Ele diz assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Alguns comentaristas acham que estava próxima a festa de Páscoa, por isso Paulo, se lembrando dela na hora que estava escrevendo a carta, faz menção dessa festa ao tratar desse caso na igreja. Não sabemos se isso é verdade, mas sabemos que no capítulo 16, versículo 8, o apóstolo Paulo ele diz assim, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Ou seja, esse contexto do capítulo 16, ele está comentando sobre sua intenção de viajar. Ele fala mesmo que ficaria em Éfeso nesta viagem até o Pentecostes. E os irmãos sabem que a festa de Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Então é bem provável sim que Paulo escreveu esta carta numa época bem próxima da Páscoa. Independente se a data estava próxima ou não, o fato é que para o apóstolo todas as festas judaicas haviam encontrado seu significado em Cristo Jesus. Como foi dito aqui no início do culto, as pessoas estão ainda presas aos símbolos pagãos das festas. Veja bem, vamos lá. Se você comemorasse a Páscoa com um cordeiro, que é o original, né? Você lê Êxodo 12, tem que matar um cordeiro, não pode comer a carne crua, não pode cozer em água, tem que ser assado e tem que comer ele inteiro, o que sobrar joga fora. Então os detalhes estão lá. Vamos supor que você falasse assim, eu quero comemorar a Páscoa como ela é. Vai lá, compra um cordeiro, faz não sei o que e tal, você já estava errado.
Você já estava errado. Porque Paulo, ele entende, olha bem, ele chama Cristo de Cordeiro Pascal, Cristo. Todas as coisas do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Se você comemorar Páscoa com o Cordeiro, você já está errado, porque você está voltando às velhices da lei. Imagina comemorar com coelho, que não tem nada a ver. Obviamente, como foi dito aqui, o coelho representando a fertilidade, o ovo representando vida do nada. Era como os pagãos comemoravam as suas colheitas, e o povo de Deus comemorava de outra forma, porque eles sabiam que quem dá tudo é Deus. Agora, os pagãos não. Vamos pegar animais que se reproduzem muito, porque esses animais eles vão representar a nossa fertilidade da família, da terra, do gado. Era isto. E aí vem para a Igreja Católica não corta isso, não ensina, os bárbaros, os pagãos que já comemoravam isto, aceita dentro da igreja e fala, não gente, isso aqui é a fertilidade das almas que nós ganhamos para Jesus, o ovo é a ressurreição, porque Jesus estava dentro da pedra, do ovo lá, e ressuscitou e saiu, glória a Deus, e tem crente que aceita, fazer esse sincretismo religioso, colocar coisas pagãs com significado, com roupagem de cristianismo, as pessoas aceitam. Fiquei sabendo hoje, agora aqui, igreja distribuindo ovo de Páscoa, chocolate. Meu irmão, por favor. Então o quê? O diabo vai entrar em mim se eu der um ovo de codorna, não, de chocolate? O diabo vai entrar em mim? Não, meu filho, ele não vai. Como eu disse, ele não toma o corpo de um crente nascido de novo. Mas você está fazendo propaganda do engano? Você está de acordo com o engano? Então Paulo ele está dizendo, olha, ainda que vocês comemorassem a Páscoa com um cordeiro, igual era lá na lei mandava, vocês já estavam errados, imagina com um coelho. Então, no verso 7, no original não diz que Cristo é cordeiro pascal, diz que ele é nossa Páscoa. No texto grego original diz, Cristo é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado. A lógica de Paulo é a seguinte, volte aí na sua Bíblia, leia o verso 7. Eu vou ler com você. Você vai apenas ler em silêncio, e eu vou ler aqui como é o verso 7 na mente de Paulo. Paulo diz assim, lançai fora o fermento velho, ou seja, vivam uma vida de santidade, pois vocês são uma massa nova, vocês são um povo santo, sem fermento, que é sem pecado. Porque Cristo já foi sacrificado, ou seja, ele nos justificou com a sua morte. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, vocês são um povo santo, sem pecado, que é o fermento, então lance fora o fermento velho, ou seja, continue santificando, lançando fora os pecados, porque Cristo já foi sacrificado, ou seja, Cristo já nos justificou com a sua morte. Paulo quer dizer que a morte de Cristo já nos justificou, por causa dela já não há nada mais que nos acuse diante de Deus, somos realmente livres da culpa do pecado, é como Jesus Cristo fez no cenáculo com os seus discípulos, lavou os seus pés. Pedro protestou, mas Jesus disse, só tem parte comigo os que tiverem sido lavados. Então Pedro diz, eu quero um banho completo, e Jesus disse o seguinte, olha Pedro, isso já aconteceu com você, quem já se lavou todo, agora só precisa lavar os pés. Você não lava, no reino de Deus você não se lava todo 2 vezes, por isso que batismo é só uma vez. E a ceia é várias vezes, por quê? Porque a ceia representa a limpeza dos pés. A limpeza dos pés é sempre, porque é a santificação. Mas o batismo representa o novo nascimento, só acontece uma vez. Paulo está dizendo, o Cristo, o Cordeiro, já foi imolado, já foi sacrificado. Ou seja, vocês já estão perdoados. Agora, se vocês estão perdoados, por que vocês estão com fermento dentro da igreja? Com pecado dentro da igreja. É isso que ele quer dizer. Mas Jesus diz, vós fostes limpos, mas não todos. Lembra da pregação da Clay ontem aqui? Ela falou, Judas não. Judas não havia sido banhado. Judas foi escolhido para estar no meio dos discípulos. Um reprovado escolhido para estar no meio dos discípulos.
Deus não ia colocar um salvo para trair seu filho e depois falar, perdeu a salvação. Não, Deus não faz isso. Deus colocou alguém que já não era salvo para trair o seu filho. Jesus disse para ele, melhor fosse que você não tivesse nascido. Nenhum pecado pode acusar a igreja de Cristo, amém, irmãos? Verso 7 final quer dizer isso, Cristo, o Cordeiro Pascal, já foi imolado, então nenhum pecado pesa sobre nós. Jesus morreu para pagar todos os pecados de todos os que o Pai lhe deu. A morte de Cristo tem poder eficaz sobre a vida da igreja, de modo que ninguém pode mais intentar acusações contra os eleitos de Deus. Romanos 8, 33, 34. A Páscoa foi servida. Ela serviu às santas exigências da justiça de Deus na cruz em nosso lugar. Mas Paulo diz que a casa precisa ser varrida. Cristo já perdoou, mas vocês precisam varrer a casa? O Cordeiro resolveu o problema lá com Deus, mas a casa precisa ser varrida. O fermento precisa ser tirado. Lembra de volta lá em Êxodo 12? Mata o cordeiro, passa o sangue na porta. Beleza, mas não deixe nenhum fermento dentro de casa. Em Sofonias 1:12, eu acho, Deus mesmo, ele fala assim, eu procurarei os pecados do meu povo como quem procura com uma vela acesa. Isso mostra que o povo de Israel utilizava até à noite as suas lamparinas para procurar, para ver se tinha algum resto de pão velho em algum canto da casa para tirar. Paulo diz que a casa precisa ser varrida. Vocês são nova massa, é disso que vamos falar agora. Paulo chama a igreja a ser o que ela é. Então deixe-me finalizar o sermão de hoje com essa terceira parte. Uma vida em santidade. Os asmos da sinceridade, versículo 8. Paulo diz assim, por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Presta atenção nisso aqui agora, irmãos. Já passou um pouco o nosso horário, 5 minutos, mas presta atenção agora. Hoje, há um movimento conhecido como neocalvinismo. Eles não dão esse nome. Quem dá esse nome é a gente, para poder identificar quem são os cabras. Toma cuidado. Existe um movimento que nós chamamos neocalvinismo. Eles não se dão nome, eles dizem, somos pregadores da graça. Mas veja bem o que eles pregam, para você ver se não é uma tremenda de uma blasfêmia contra Deus. Na realidade, os neocalvinistas, eles tentam banalizar a graça. E dizem o seguinte, nós já estamos perdoados, já fomos justificados, de modo que não precisamos nem mesmo confessar pecados, porque não há mais pecados. Os que foram justificados não têm mais pecado. E você vai para 1 João capítulo 1, versículo 8, que diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o verso 9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o verso 10 diz, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sabe o que eles dizem desses versículos? Eles falam bem assim, não, 1 João foi escrito para os gnósticos, óbvio, foi escrito para os gnósticos. Está vendo como eles se aproveitam da verdade para infiltrar a mentira? Olha o fermento aí. O fermento é pouco, mas arrebenta com a massa. Eu conheço e estou vendo o crescimento dessa desgraça na igreja. Pessoas que já foram destruídos por este ensino falso do neocalvinismo, que banaliza a graça de Deus. Eles falam, não, foi escrito para os gnósticos, não é para os cristãos. Cristão não precisa confessar pecados, a não ser que você não seja crente. Se não é crente, você vem, confessa seus pecados, recebe Jesus, confessa Ele como Senhor e acabou. Nunca mais você precisa. Volta em João 13. Jesus falou, você não precisa tomar o banho, mas lavar os pés direto, até Jesus voltar. Sabe o que significa? Justificado-se é só uma vez, mas santificado-se é sempre, até Jesus voltar. É isso que Jesus quer ensinar quando lava os pés. Não é humildade. É lição de humildade. Não é. Aquilo lá é lição de perdão. Lição de justificação.
Tem nada a ver com humildade, embora, claro, Jesus é manso e humilde de coração. Tem outros textos que mostram, mas aquilo lá não. Aquilo sim, mostra que ele não se apegou ao fato de ser Deus, se vestiu de homem e foi servir os seus discípulos, em vez dele ser servido. É claro que é humildade, mas aquilo lá não queria dizer a humildade. Então eles dizem assim, não devemos confessar pecados. Eu vou citar dois nomes aqui, dois nomes de pregadores neocalvinistas que são mundialmente conhecidos. Uma é a Joyce Meyer. Joyce Meyer, quem tem os livros ou vê vídeo dela e tal, é bomba. Ela bomba mesmo, porque tem milhares de pessoas que a escutam, milhões de pessoas que escutam esta mulher. É uma dessas pregadoras da doutrina da graça banalizada. O outro é Joseph Prince. É um oriental, um japonesinho, e prega em Singapura, se eu não me engano. É um dos países aí orientais muito ricos, um cara muito rico. E ele prega assim. Quando você ouve ele pregar a doutrina da graça, você fala, puxa vida, que legal, igual ao calvinismo. Mas ele entra, ele e ela também, entra nesses intermediários que você, sabe, e banaliza a graça de Deus. Obviamente, há seguidores dele espalhados no mundo inteiro, no Brasil também. Por que não? No Brasil. No Brasil nós temos vários neocalvinistas. Aquela igreja... me perdoem dizer o nome, mas eu tenho que dizer para vocês saberem que são. A videira bebe dessa fonte, da fonte de Joseph Prince. Nós temos muitas outras igrejas que trabalham com essa questão aí, o verbo da vida, a igreja Árvore da Vida também, que é a igreja local. Enfim, nós temos várias pessoas que já estão trabalhando nessa perspectiva. Inclusive essa doutrina gerou, sabe o quê? A rejeição da prática do batismo e da ceia. Quando você vai conversar, não estou dizendo eles ainda praticam, mas há outros que já foram ao extremo e não precisam mais batizar. O batismo era coisa de João Batista. No cristianismo não existe batismo. O batismo é espiritual, é sua identificação com Cristo. Claro, o significado é este, mas você não pode abolir o símbolo. A ceia também não precisa, porque a ceia, ela representava sua comunhão com Deus, com a igreja. Isso aí você não precisa cear. Quem está ceando está blasfemando. Eles falam assim, quem ceia blasfema de Cristo, porque lá está escrito em memória de mim. Você só faz em memória de quem está morto. Jesus não está morto. Quando você faz a ceia em memória... Olha, eles não usam versículo bíblico para provar a sua heresia. Eles usam um argumento. Isso se chama, sabe o quê? Além de chamar sofisma, chama também falácia. O nome disso é sofisma e falácia. O que é um sofisma? Um sofisma é uma falsa filosofia. Quem olha e ouve assim, nossa, cara, faz sentido. Mas se aprofunda, você vê que não faz sentido nenhum. Isso é sofisma. E o que é falácia? Falácia é você colocar as frases como se fossem verdades e somando as duas frases você chega a uma conclusão. Quem não presta atenção nas frases iniciais acha que a conclusão é verdadeira. Mas quando você coloca aquelas frases que eles deram como pontapé inicial para o seu pensamento, que são chamadas de premissa na filosofia, quando você coloca essas frases chamadas de premissa, quando você... está errado isso daí. Quando você analisa, você vê que está errado. E se uma frase inicial está errada, a conclusão também vai ser errada. Para você provar uma doutrina, você tem que usar versos bíblicos, você não pode usar filosofia. Não, em memória de mim está errado, porque em memória é coisa de morto. Mas onde que isso é? No Brasil. A Bíblia não foi escrita por brasileiro, graças a Deus. A Bíblia não foi escrita por brasileiro. Quando diz lá em memória de mim, Jesus Cristo está dizendo que aquele ato da prática da mesa é um ato que vai trazer à nossa memória coisas que facilmente nós esquecemos. Ele está reavivando a memória do povo de Deus e Deus sempre fez isso. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Não está falando de morto, não. Está falando de coisas que facilmente nós esquecemos. Então, cuidado, irmãos. Quando o apóstolo João diz em 1 João 1, verso em diante lá, do 8, 9, 10, ele diz nós, ele usa o pronome nós. Com isso, ele se inclui entre os que não podem dizer que não tem pecado, e não apenas os gnósticos. Geralmente os apóstolos, quando escreviam as cartas, eles diziam vós, ou dependendo da versão, vocês, quando eles queriam falar só dos gentios. Mas quando eles falavam nós, eles estavam se incluindo.
judeus e apóstolos também. E João diz, se confessarmos, isto é primeira pessoa do plural, ele está incluso. Ele é fiel e justo para nos perdoar, ele está incluso. Então isto quer dizer que o versículo é para todas as igrejas de todos os templos, de confessar pecado. Segundo, este ensino desconsidera a oração do Senhor, do Pai Nosso, porque Jesus disse no Pai Nosso assim, e perdoa-nos as nossas dívidas. Não foi? Agora o cara vem dizer, não, Jesus está errado. Vocês sabem o que eles conseguem dizer sobre este versículo aqui? Eles falam, não, Jesus estava ensinando isso com o ministério terreno dele. Eles falam assim, a graça só começou na cruz. E aí, olha irmão, onde tem um versículo bíblico que diz que a graça começou na cruz? Não tem, mas eles usam uma frase de efeito e os crentes param e falam, nossa, eu não tinha pensado. Aí vem para mim, pastor, a graça começou na cruz. Tudo que Jesus fez no ministério terreno dele ainda pertencia à lei. Sabe por que eles falam isso? Porque eles não querem dar dízimo. E Jesus falou do dízimo em Mateus 23. Aí quando você vai lá em Mateus 23, Jesus está apoiando o dízimo. Eles falam, não, Jesus apoiou porque era da época da lei, não tinha morrido na cruz ainda. Ou seja, para defender o Deus Mamon, para defender a avareza, para defender o amor ao dinheiro, eles conseguem renegar o ministério de Cristo, dizendo que Cristo ainda estava na lei, que Cristo pregava as coisas da lei, só virou graça quando ele morreu na cruz. Eu falei, meu irmão, onde tem esse versículo? Não, não tem, mas é bonita essa frase. Então vamos colocar na Bíblia. Se é bonito, serve. Eu falei, então vamos para a Bíblia. Lucas 16:16. Jesus falou, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, o evangelho é anunciado. E agora, José? E agora, coelhinho? Sai dessa. Quando Jesus começou seu ministério, depois de batismo, Marcos 1, verso 15, Jesus saía dizendo para as pessoas, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos e crede no evangelho. Não é na lei, não. Então essas coisas caem por terra quando você conhece Bíblia. Quando você estuda a palavra de Deus, então não caia no conto dos neocalvinistas. Se nós rejeitarmos a oração do Sermão do Monte, que é a oração do Pai Nosso, então nenhum ensino do restante do Sermão do Monte não serve. Não podemos confundir as duas doutrinas, justificação e santificação. Na justificação, nossos pecados foram resolvidos em Cristo e a ira de Deus não cai mais sobre nós, porque caiu sobre Jesus, claro, isso estamos de acordo com eles. Eles pregam isso, estamos de acordo. Mas na santificação, nós vamos nos livrando do poder do pecado que nos assedia, através da habitação do Espírito em nós, o poder que Ele nos dá, nos fortalece para vencer essa natureza carnal que ainda habita em nós, e podemos nos aproximar de Deus através da confissão de pecados, da consagração de vida, da prática dos meios de graça, que é vir para a igreja, que é orar, que é ler a palavra, que é ouvir mensagens bíblicas, que é louvar, adorar o Senhor, testemunhar, jejuar, é você contribuir, dar o seu esforço, os dons espirituais, utilizar na igreja que Deus te colocou nas mãos, estas coisas aí que te fazem santificar e aproximar de Deus. Aí os caras falam, não, você não precisa nada disso, você já foi justificado, está tudo resolvido. Olha só, eles falam assim, Deus nunca se entristece com você, porque agora você é filho, como é que o pai vai se entristecer com o filho? Mas é bonito falar isso, né? Porém na Bíblia está escrito, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja, os caras estão selados, mas conseguem entristecer o Espírito. Eles são salvos, mas entristecem o Espírito. Não é uma questão judicial. Obviamente que na questão judicial já está resolvido, mas agora é relação familiar. Se fomos adotados na família de Deus, devemos viver como membros desta família de acordo com as suas normas. Usando o exemplo que eu falei anteriormente, o fato de Jesus já nos ter banhado não nos isenta de lavar os pés. Veja o que Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Veja, temos as promessas, mas devemos nos purificar. É o que Paulo está dizendo no versículo que nós lemos. O cordeiro pascal já foi moado em nosso lugar, mas devemos varrer o fermento para fora das nossas vidas. O que são os fermentos? São resquícios.
resquícios dos pães antigos, que eram deixados pelos cantos das casas dos judeus. Eles deviam inclusive procurar por eles até com lamparinas acesas, como eu falei, para que nenhum resto ficasse dentro de suas casas. Assim também, meus irmãos, a lâmpada da palavra de Deus, como diz Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela deve iluminar, acender os nossos corações para expurgar todo e qualquer restolho que se acumula ainda em nosso caminhar diário. Viver diferente disso é viver o fermento dos males e da malícia, como Paulo disse no verso 8. Não vivam com o fermento da maldade e da malícia. Por isso ele diz que devemos viver os asmos da clareza. Olha, ele fala, vivam os asmos da sinceridade e da verdade. Sinceridade é a clareza, é a transparência. Por isso ele diz para que a igreja seja nova massa, como de fato é. Parece uma contradição, para que vocês sejam aquilo que vocês são. Parece, não é? Não devia ser natural ser aquilo que já é? Sim, mas como Paulo diz em outros lugares, a velha natureza ainda reside em nós. Por isso o fermento velho ainda pode ser achado em nossos corações. Se procurarmos com diligência, então poderemos encontrá-lo e eliminá-lo. Assim, de glória em glória, seremos transformados à imagem de Cristo. Não caia nessa confusão dos neocalvinistas. Eles estão tentando te dar uma falsa segurança. Para aqueles que gostam de viver no pecado, pergunte a essa pessoa que ora canta na igreja, ora canta no bar. E as músicas é das piores que você pensar mesmo. Ah, não tem nada a ver eu cantar uma música popular. Tudo bem, mas alguns tipos de música e canção que as pessoas cantam para louvor do diabo, para blasfêmia de Deus, e chega na igreja e canta para Deus. A igreja não trata com isso, é normal. Paulo diz, vocês deviam ter vergonha. Olha o que ele fala aqui no versículo 2, ele fala, contudo ainda vós ensoberbecidos, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirada do vosso meio quem tamanho traje praticou? Paulo diz, vocês tinham que estar chorando. Vocês tinham que estar em luto. Vocês não tinham somente que saber que isso é pecado, vocês tinham que estar chorando por causa disso. Vocês não estão, vocês estão achando bonito. E tem gente que quando a pessoa faz as coisinhas do mundão lá e põe no Facebook, né? Hoje você conhece crente pelo Facebook dele. Você conhece, você sabe. Aí coloca lá no Facebook, e aí os crentes da própria igreja vai lá e curte. Ai, que legal, comenta, olha que lindo. Aí a pessoa posta outro vídeo cantando na igreja, curte, comenta, olha que lindo também. Como é que está a consciência da pessoa? Cauterizada, tudo a mesma coisa. Tanto faz ter fermento, não ter, não importa o que a Bíblia diz. Queridos, vamos tomar cuidado. Essa geração de crentes que estamos vivendo é rebelde. Eles não aceitam a disciplina eclesiástica, eles se viram contra a autoridade da igreja, confundem sacerdócio universal com insubmissão à liderança, e eles usam até coisas verdadeiras para argumentar. Ah, mas a Bíblia não diz que nós temos sacerdócio universal? Os reformadores não restauraram a doutrina do sacerdócio universal? Sim. Mas isso quer dizer que Deus não colocou uma liderança espiritual sobre nossas vidas? Se Deus colocou até entre o mundo, as autoridades civis, autoridades domésticas, autoridades profissionais, autoridades pedagógicas, também colocou dentro da igreja. Não é? Então, meus amados irmãos, sejamos crentes vigilantes, porque a Páscoa não significa só libertação. Tudo bem, isso aí todo mundo está cansado de saber. Mas a Páscoa também significa santificação, purificação. A Páscoa foi servida em sua vida? Cristo morreu por você? Não? Amém. Bom, uns dois aí, Cristo morreu por ele. Cristo morreu por você? A Páscoa está servida? Então varre a casa. Varre a casa. Encontre os resquícios do fermento antigo e ponha para fora.
Justamente por isso, porque ele já morreu por você. É tipo assim, ele já te justificou, então viva como justo é. Os neocalvinistas falam assim, ele já me justificou, posso viver do jeito que eu quiser. Olha a diferença. A Bíblia diz, ele já te justificou, viva como justo. Vocês estão vendo como um fermentinho pode destruir, pode arrebentar a massa inteira. E olha como Deus é maravilhoso, ele já pensava em tudo isso, lá no Êxodo. Deus, eu não quero fermento na casa de ninguém. Aí eles podiam perguntar, por que Deus? Por quê? Por hora, eu vou dizer que é porque vocês estão com pressa. Quem está com pressa não tem tempo de fermentar. Então pega logo e vamos embora. Aí os judeus, tudo bem. Mas hoje nós entendemos por que Deus não queria fermento. Deus não queria fermento na casa deles, porque Deus não quer pecado na igreja dele. Deus não queria fermento na vida dos judeus, porque Deus não quer pecado na vida dos seus filhos. É por isso. Muitos judeus morreram sem entender, hoje nós estamos entendendo. Então é hora de passarmos a vassoura com o poder da palavra, com os asmos da sinceridade, da transparência. Paulo diz sinceridade é transparência, é tipo assim, você tem coragem de abrir seu coração para Deus e dizer, Deus, está transparente aqui, veja o que tem no meu coração aqui. Transparente, pode olhar. Você já limpou o coração do fermento do pecado. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Fica triste não, irmão. Vocês estão com a carinha. Essa Páscoa foi ruim hoje. Fica triste não, meu filho. É assim mesmo. É assim mesmo. Páscoa servida, casa varrida. Amém? Vamos orar. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.